Experiência inédita em São Paulo. Frequentar a academia de ginástica com orientação pode ajudar no tratamento do câncer. Suzana descobriu que tinha câncer de mama em novembro do ano passado. Fez cirurgia, químio e radioterapia e ficou muito debilitada por causa do tratamento. Foi aí que os exercícios físicos entraram na vida dela. Quando eu consegui subir uma escada sem ajuda, sozinha, para mim foi uma festa. O Centro Paulista de Oncologia fez uma parceria com a Academia de Ginástica, que fica no mesmo prédio. A iniciativa foi do médico, que pedia para os pacientes fazerem exercícios. Todos reclamavam da falta de preparo das academias na hora de montar um programa para alunos com câncer. Aqui, o personal trainer já sabe como lidar com eles. Cada paciente a gente discute os pontos importantes e os pontos fracos onde a gente não pode abusar na ginástica nesses pacientes. A ginástica ajuda a restabelecer os músculos, diminui o inchaço e, o mais importante, recupera a autoestima. O treino é personalizado e adaptado para cada tipo de câncer, o suficiente para mudar a vida de quem estava precisando. Tem pessoas aqui que resolvem novos desafios para a vida e tudo mais. É realmente muito gratificante trabalhar com esse público. Olá, pessoal. Essa é mais uma atividade do curso de pós-graduação em Medicina Esportiva do Vita, uma parceria com a Unicid. E eu trouxe um convidado muito especial, que é o Dr. Marcelo Eisen, nosso colega oncologista, nosso vizinho de consultório, nosso amigo aí já há muito tempo, com muitas histórias aí compartilhadas, que veio falar sobre um tema muito importante e com evidências, que é a influência da atividade física sobre o câncer e sobre a recorrência do câncer. A gente ouve muito falar sobre esse assunto, parece ser uma daquelas recomendações da vovó, coma comida com variada, faça atividade física, mas ele vai trazer para a gente as evidências de que realmente isso funciona. Então, Marcelo, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela presença, por compartilhar seu conhecimento conosco. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para os alunos. Obrigado, Matheus, pelo convite. Em nome do Instituto Vita e da Unicid, é um prazer. Eu brinco com todo mundo que o Vita é minha segunda casa. Eu já tratei muita gente do Vita e sou tratado, toda a minha família, a gente frequenta o Vita com frequência. Então, é um prazer poder falar com vocês nesse tema que é bem interessante e muito pouco abordado normalmente. Eu sou oncologista formado há 23 anos, fiz um ano de fellow nos Estados Unidos em 2004 e voltei em 2005 para atender no Centro Paulista de Oncologia, que hoje foi comprado pela Oncoclínicas. Então nós somos uma rede de praticamente 1.000 médicos oncologistas no Brasil. E eu sempre sempre gostei muito de esporte e sempre foi uma área que eu via que o paciente precisava alguma coisa além da químio. E comecei a ver que as mulheres ficavam deprimidas quando acabava o tratamento. Eu falava, puxa, mas agora que acabou, ela vem a depressão. E aí fui conversando, tentando entender o que estava acontecendo, e eu percebi que o médico é o último a dar alta. Então a família já acabou a químio, já não tem aquele calor todo, o emprego já não está lá, ela está careca, está inchada. E aí o médico, que é a última pessoa que está muito próxima da alta, e ela se sente perdida, largada e meio que abandonada. Isso em 2005, 2006 eu comecei a perceber. E eu percebi, naquela época, que eu não podia dar alta para a paciente, que eu tinha que preparar para inseri-la de volta para a vida do dia a dia, do cotidiano. Foi aí que, conversando com o pessoal do Vita, a gente fez um programa de atividade física para pacientes em quimioterapia, para tentar ver qual era o impacto disso. Foi bem interessante, a gente conseguiu publicar no Congresso de Atividade Física, ganhou um prêmio em Paris, uma notificação em Atlanta, acho que nos Estados Unidos, eu não vou lembrar, mas eu tenho esses artigos, quem quiser depois eu posso compartilhar com o Dr. Matheus, ele passa para vocês. Onde a gente estudou a parte... vou mandar para você. A gente estudou a parte psicológica, nutricional e de preparo físico dessas pacientes
e o ganho foi impressionante, assim, de autoestima, diminuição de gordura. E desde então eu comecei a estudar e fui ver, a gente vive muito mais através de mitos do que verdades, né? Uhum. Então, tinha muito preconceito contra a atividade física, uma das preocupações era o linfedema, que poderia piorar com a atividade física, até que saiu no New England em 2007 um artigo mostrando que a atividade física com carga diminuía o linfedema. Acho que foi o primeiro grande impacto na oncologia, foi esse estudo mostrando que era positiva a atividade física. Até então, o braço operado, onde era feita a linfadenectomia, praticamente era um braço inutilizado. Não poderia aferir pressão, não poderia fazer punção, ou hidratação, ou quimioterapia nesse braço, e nem movimentar, carregar peso, enfim. Então, praticamente a mulher perdia o movimento de um lado importante de algum membro. Então, Ô, acho que esse. Marcelo, desculpa te interromper, mas esse mito acho que persiste em alguns lugares até hoje, né? A gente ouve algumas pessoas ali, ó, não posso fazer nada desse lado. Que tipo de exercício que eles fizeram para comprovar? Você lembra? Você sabe? Então, o real ganho da atividade física é meia hora de aeróbico e meia hora de resistência. Para pacientes com linfedema ou pré-linfedema, pouca carga e mais repetição. Então, é um estudo onde foi aumentando-se a carga, então era uma carga menor, mas com mais repetições. Até meu projeto de vida é esse, né? Como é cuidar do paciente, é justamente tirar esses mitos. Eu faço muito mitos e verdades, porque, não vou dizer só nós médicos, mas assim, a área da saúde tem esse mito. Então, o personal tem medo, o fisioterapeuta tem medo, quer dizer, as pessoas não são treinadas para pacientes oncológicos, então acaba por isso que tem esses muito mitos ainda. Certo. E aí esse projeto, eu lembro lá, foi quando a gente, pouco depois da gente ter se mudado lá para Higienópolis, né? Com, com o Rodrigo, com Isso. o Lúcio, né? É. Ok. A gente até criou, eu não, o Rodrigo criou uma plataforma chamada OncoFitness, então para preparar pacientes em tratamento oncológico. Uhum. Porque tinha isso, mesmo durante a quimio, posso, não posso. Primeiro estudo que comprovou o benefício da atividade física foi em fadiga. Isso é Tá. muito bem estudado, bem documentado. O único Que é remédio. essa fadiga? Conta para a gente que a maioria aqui não é, né, para os não oncologistas, né? Que é essa fadiga? Essa fadiga pode ser causada pela própria doença, com liberação do TNF, então a pessoa se sente cansada, mas é um cansaço que ela não consegue explicar e quem está fora não consegue entender. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um banheiro a 3 metros, mas eu vou segurar porque eu estou exausto. É uma exaustão que não dá para se mensurar. E isso eu costumo falar com os pacientes, eles conseguem, que eu entendo o que eles estão sentindo. Isso também pode ser causado pela radioterapia e pela quimioterapia. E aí sempre pareceu muito contrassenso os pacientes. Pô, doutor, mas eu estou cansado, você manda fazer atividade física. E foi tentado psicoestimulantes, corticoides. Nenhum desses remédios teve ganho, nenhum. O único benefício é a atividade física, que começa devagar, no limite que o paciente tem, porque o paciente tem uma ideia de que ele subir escada de casa é um exercício. Mas ele faz picos. E o ideal é que ele faça uma coisa linear, orientada por um profissional. Então, o tratamento de fadiga é esse: é contínuo, com pouco esforço e devagar, e ele vai aumentando com o tempo. E se a gente puder prepará-lo antes de ter essa fadiga, é melhor ainda. Então, pacientes que vão enfrentar um tratamento para câncer de cabeça e pescoço, que a gente sabe que vai perder peso, vai perder massa muscular, o tratamento é puxado, a gente já coloca esse paciente em atividade física e com uma boa parte nutricional, para ele já chegar com ganho e ter uma reserva para ele poder perder.
Então a atividade física não necessariamente é pós a químio, ela pode começar até antes da químio, durante a químio e depois para ajudar a recuperar mais rápido, é isso? Hoje em dia eu tendo a dividir em pacientes sem câncer, para evitar ter o câncer, então é preventiva, seria atividade física preventiva, e aí a gente tem um grupo que são pacientes com câncer, que vão ter ganho antes, durante a químio e pós-químio, tanto na recuperação de autoestima, que é o que eu falei anteriormente, mas também diminuindo a chance do câncer voltar, que eu acho que isso que é o novo, que está todo mundo falando. Os estudos onde você perde peso, perde cintura abdominal, é mais importante do que quimioterapia para prevenir a recidiva do câncer de mama, por exemplo. Isso é um dado Uau, interessante. muito, Como muito, muito bom. eu falo que a quimioterapia é fácil porque é remédio, a gente tem apoio de todo mundo. Agora, a gente está vivendo uma era que as pessoas querem a pílula do milagre. Eu não sei se na ortopedia tem isso, Opa, mas as pessoas não querem. é, mas eu preciso fazer dieta, eu preciso parar, eu preciso fazer atividade física, eu preciso parar de ser sedentária, não tem um remédio que resolva. Quer dizer, a resposta é não. É, o médico tem menos tempo para atender, então tende a dar mais remédio, não tem tempo para orientar. Então é isso que eu venho sentindo. E coincidentemente saiu domingo no JAMA, também é um jornal importante de medicina, que os pacientes que são sedentários e que fizeram pouca atividade física, final de semana, mas regular, não aquele de pico, tiveram um ganho, uhum. tanto na Então recidiva. é melhor fazer, né? Fazer o que der, né? Melhor do que não fazer nada, né? Eu Isso. costumo brincar, as pessoas, mas doutor, mas eu tô fora de forma. Eu falei, você que tem um ganho. Se você fizer um pouquinho, é mais importante do que alguém que já faz e vai continuar fazendo. Então, o grande recado dessa semana é justamente isso. Quer dizer, se você não faz nada, um pouquinho que você fizer é muito bom. Uhum. Também vou te mandar esse artigo que é bem interessante. Legal, legal. Então, falando em artigo, né, o Dr. Marcelo enviou para a gente três artigos para estudar, e vamos comentar um pouquinho sobre eles, né? O primeiro é um super recente, aqui de fevereiro de 2023, do Justin Brown, primeiro autor, né, que fala sobre câncer de cólon, adenocarcinoma de cólon, né? Um N de 1.696 atletas pacientes, né? E ele separou em 2 grupos, o grupo que fazia, atividade física e o outro que não fazia atividade física. E essa atividade física foi o equivalente a 150 minutos de caminhada, né, caminhada acelerada por semana, né, que é Semanal. o índice da OMS. Não é nada extraordinário, não foi nenhum atleta, né, 150 minutos por semana equivale a 30 minutos por dia de segunda a sexta, né, sem final de semana. E foi um estudo de 5,9 anos, né. Você lembra de algum highlight desse trabalho? Na verdade, assim, esses artigos, esse primeiro, ele é observacional, né? Eles acompanharam os pacientes que tiveram, como você falou, mínima atividade física, né? Não é, Uhum, porque a ideia é que tem que correr, eu falo para os pacientes, sedentarismo, você evitar um táxi, às vezes, meia hora por dia você pode fazer uma caminhada tranquilamente. E teve um impacto positivo na recidiva do câncer de cólon, estadio clínico 3, que é um subgrupo de pacientes que tem que fazer quimioterapia. Então, é, o- é um dos vários, e está cada vez saindo mais. Teve um departamento no Congresso Mundial agora, mostrando cólon. A gente sabe que a comida está muito associada, então esse estudo não fala muito sobre estilo de vida alimentar, né? Mas a gente sabe que se diminuir o processados e os embutidos nesse número vai aumentar muito, que é um estudo que vai sair em breve. E
mas ele mostra claramente o benefício da mínima atividade física, né? Eu acho que esse que é eu quis trazer esse primeiro, porque se a gente for falar de câncer de mama, que é o segundo, tem estrógeno, então se diminuir a gordura é bom. Cólon parece que não tem muita ligação, né? É muito mais com a idade, mais idoso, então a gente está vendo com muitos pacientes, a mídia está saindo vários pacientes jovens, eu brinco que é a doença da modernidade, então essa mudança de hábito alimentar, onde a gente come muito mais embutido, enlatado e come menos fibra, a gente está pagando esse preço em pacientes cada vez mais jovens com câncer de cólon. Então, esse é um estudo que realmente mostrou que sair do sedentarismo ou estar um passo à frente tem um ganho importante. Então, de novo, não é nem a atividade física na academia, quer dizer, não é aquela que a gente vai comentar no segundo, que sim tem mais impacto, mas esse é o mínimo de atividade física, já tem um ganho. Por isso que eu acho que ele é interessante. Isso, exatamente, exatamente. O incrível é isso. Não precisa virar um atleta, é só sair né, da inércia, né? Só começar a se mexer que já vai ter resultado. E resultado medido, né? Esse é o mais incrível. Não é aquele conselho, né? Conselho de amigo, é um resultado medido com diferença estatística. Isso que é incrível. E o segundo é do JAMA, né? Como você disse, uma revista muito importante, né? Na clínica geral, né? Na área médica geral, do Canioto, com N de 1.340 pacientes com câncer de mama, né? Ele fala desse Lifestyle Index. Lifestyle Index é uma particularidade desse trabalho ou é uma tendência nos trabalhos de oncologia de se medir esse Lifestyle Index? Não, de novo, está começando. Eu acho interessante que quem tá atuando agora na área está começando a surgir. Quando eu entrei na oncologia, era assim: você ficou curado, está reclamando do quê? Esse é o preço da cura. E as pessoas não Uhum. viviam tanto. E hoje não. Paciente, eu tenho direito de escolher se eu quero tratamento, primeiro. Então, eu preciso saber os efeitos colaterais e os ganhos. E eu preciso saber como vai ser minha qualidade de vida. Então, eu acho que esse dado, para quem está começando, vai ser o mais importante, que é o risco compartilhado do tratamento, né? Você dar os dados para o paciente poder ter autonomia para escolher. Ok, então não basta não basta viver, mas tem que viver bem, né? Tem que sobreviver bem. E o que eu entendi foi assim, as pessoas que tinham melhor, se adaptavam melhor a as recomendações de estilo de vida tiveram 37% diminuição de recorrência e 58% menor mortalidade, né, do que o grupo que não aderia a essas atividades, é isso? Então, olha para você ver o ganho. Se eu falar o ganho da quimioterapia, se eu falar em ganho absoluto das pacientes que eu trato, depende do estadio clínico, é 3, 4% real. É que a gente fala risco relativo, mas eu aumento a chance de cura de 80 para 83. E aí, com isso, então o ganho da quimio também não é muito grande, mas o estilo de vida tem ganho de sobrevida em relação ao câncer de mama, específicos sobre câncer. Além desse ganho, a gente vai falar que são mulheres que vão entrar na menopausa e podem ter osteoporose, que a atividade física vai ajudar. Então não tem nem esse outro lado, que é do ganho não oncológico, né? Então eu achei interessante isso, porque a gente não discute muito, quem não é da área da oncologia, o paciente precisa, ele tem que ter uma vida depois do tratamento, e pode ser prolongada e normalmente na menopausa. O primeiro foi entre homens e mulheres, né, o de cólon, e esse especificamente são mulheres que vão entrar na menopausa e vão ter perda de massa óssea, que meu pai faz. Então tem toda uma segunda análise não oncológica que também tem um ganho. Também acho que isso que é interessante. Tá. Marcelo, assim, agora uma inferência aqui sobre eventualmente um viés de seleção, assim. Pode ser que essas pessoas que já tivessem um lifestyle index melhor ou que seguissem mais as recomendações
já fizessem isso antes do câncer de mama, e de repente a gente pode ter até extrapolar, não só para a recorrência, mas para a incidência também, essas pessoas terem que seguem essas atividades, terem um risco menor de incidência também? Como eu Tem. te falei, eles estão naquele grupo que a gente vai fazer prevenção primária do câncer. Então a gente sabe que o câncer de mama na mulher está relacionado à gordura abdominal. Então se a gente tem um programa onde essa paciente vai fazer dieta e atividade física e vai diminuir gordura, cintura abdominal e gordura, ela com certeza, esse grupo tem menos câncer do que o outro grupo que não faz dieta e não faz atividade física. Isso também é bem estudado. Uhum. Tá joia. Legal. Então, nossa, isso realmente, pelo que você mostrou, assim, as pessoas investem fortunas, né, em quimioterapia, e de repente ele pode fazer uma coisa que tem custo zero, que pode ter ajudar muito, né? Muito no tratamento. Acho que é uma mensagem extremamente importante para todo mundo. Né? Eu É, acho que aproveito. Desculpa. fala, pode falar, segue aí. Falar, Eu vou pro aproveitando próximo. que é um curso de pós-graduação, né? Que é justamente a ideia de mudar a cabeça pelo menos a mentalidade da minha época, quando eu comecei, a gente é muito treinado para tratar doença. E eu acho que a gente tem que estar preparado para prevenir doença. E eu acho que é uma mudança de paradigma que eu acho que tem que ocorrer na medicina. Nosso sonho quando está na faculdade, ou acaba é tratar um infarto, tratar um trauma. Não, o ideal é prevenir, né? O trauma, Uhum. prevenir é muito mais barato e factível porque a fonte pagadora hoje tem uma série de pagamentos, enfim, então a gente tem que trabalhar em conjunto hoje. Então, com certeza, se a gente puder diminuir a incidência, a gente vai ajudar o sistema. Muito legal, Marcelo. E o terceiro artigo, na verdade, é um manual, né? É um manual de orientações aí do INCA, né, de 2022. Ele parece que ele conversa aí com esses dois artigos, né? Porque ele fala muito dos dois tipos de câncer que mais respondem à atividade física, ou que estão relacionadas às orientações. Justamente ele fala de cólon e de mama, né? Toda hora sobre as grandes evidências, né, de cólon e de mama. Ele está falando aqui sobre os 4 passos, né, que é encorajar do profissional de saúde em relação aos pacientes, né, de encorajar a atividade física, que todo movimento conta, né, não precisa ir só para academia, mas caminhada, subir escada, né, todas as atividades elas contam também, que é importante fazer essa prática, né, da atividade física, e ver as preferências pessoais dos pacientes, né. E a regra de ouro seria promover isso como hábito, né, e vai colocando nos vários tipos de tumor, o nível de evidência dessas atividades, né. É mais ou menos isso? Esse artigo eu achei interessante, porque primeiro é um movimento, é um artigo de revisão feito como se fosse um guia prático para os oncologistas, feitos pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Então, dentro do congresso, onde a gente fala muito de remédio, agora tem uma recomendação para atividade física. Então, mostrando a importância da atividade física hoje na incorporação, junto com as outras terapias. Eu acho que a gente precisa começar a considerar isso uma terapia. Não é mais um hobby, né? Uhum. A atividade física é meio que uma obrigação, né? Eu brinco que a gente precisa aprender a envelhecer saudável, né? Não adianta a gente Tem, esperar chegar na velhice para ganhar massa muscular. É tarde. tem que E fazer. para o paciente oncológico, nunca foi um tema, como eu falei, né? Em 2008, quando a gente fez o artigo, não tinha nada. Então, hoje tem um artigo escrito pela Sociedade Brasileira corroborando a atividade física, eu achei marcante. Eu acho que é um marco nessa, nessa nova área que era meio nebulosa, mas que a gente já vislumbrava que era interessante, né? Sem muita evidência naquela época, mas hoje com muita evidência. Uhum. Com números comprovando. Legal, Marcelo. E Marcelo, me fala aí sobre seus planos aí, sobre as novas tendências aí, sobre
né, você estava falando sobre ter uns espaços aí para esses pacientes poderem, né, colocar isso em prática. Qual que é a sua visão disso? Como colocar em prática essa recomendação com os pacientes, né? É, tá, é uma boa pergunta. Depois de 20 e poucos anos de formado e eu cheguei no topo, né, na minha carreira em relação ao crescimento interno, veio essa questão de como eu posso ajudar fazer uma coisa um pouco diferente do que já vinha sendo feito. Eu sempre tive essas ideias de qualidade de vida, então eu acabei fazendo uma plataforma chamada Tato, de contato, tato no olho no olho, para tentar reativar isso que a gente foi perdendo com o tempo, né? O médico cada vez menos presente, a consulta cada vez mais rápida. Na minha parte de oncologia, os médicos são muito mais quimioterapeutas do que oncologistas, então a gente acaba, grande parte da demanda, a gente acaba dando em quimioterapia e não conversando e tendo tempo. Então, na verdade, é uma abreviação de terapia de acolhimento no tratamento oncológico. Quer dizer, tentar dar esse suporte para o paciente oncológico numa área que não é quimioterapia. Então, usar o meu expertise em oncologia, junto com profissionais de atividade física, de fisioterapia, psicologia. Então, uma equipe montada para cuidados do paciente em geral. E dentro da atividade física, como eu te falei, eu comecei a ver que eu preciso dividir em dois grupos. Né? Um grupo é promoção de saúde em geral, pacientes que nunca tiveram câncer e que querem evitar ao máximo ter câncer ou qualquer outra doença. E não sabem muito bem qual a melhor atividade física, então é preparar profissionais para atender do jeito tato. Quer dizer, ouvir história, ver o que o paciente tem, quais são as demandas. Eu digo que o professor de educação física, muitas vezes ele é o psicólogo do paciente, né? Porque durante a hora de ginástica já vai fazendo terapia. O paciente, terapia eu não gosto, mas descarrega tudo no profissional. E ele precisa estar preparado, porque na oncologia o câncer é uma doença em um paciente. E esse paciente tem uma vida por trás. Então isso não muda, né? Ele não é uma doença, ele é um paciente doente. Então tem todo o peso da história da família. E muitas vezes os profissionais em volta do médico são os que vão estar mais próximos. É a enfermeira, é o fisioterapeuta, o professor de atividade física. Então a ideia da Tata é justamente pegar, como dividir nesses dois blocos. Então, um para quem não está doente e fazer a prevenção com atividade física. E o segundo é o paciente com câncer para prevenir recidiva, como esses estudos vêm mostrando. Então, pós-tratamento, como ele pode evitar e melhorar o estilo de vida, a qualidade de vida, e abordar todas essas questões de sexualidade, enfim, tudo isso que está vinculado à autoestima, beleza, e é muito individual. Por paciente que está passando mal, eu brinco que a dor alheia não nos conforta. Fala, mas você está careca, mas você está curada, tem gente que não cura. Isso não me refresca, né? Não refresca o paciente. Então tem uma coisa por trás, que essa ideia da Tato é poder ajudar esses pacientes a serem reintegrados para a sociedade. Então, mulheres que não têm namorado, como que vai ser o primeiro encontro, eu conto ou não conto da cirurgia, eu tô já com cabelo, então trabalhar autoestima, trabalhar peruca quando realmente cai o cabelo quando precisa. Então é todo esse suporte a Tato vai oferecer. E da parte de atividade física, focar para diminuir a recidiva e melhorar a autoestima. Então acho que são os dois braços que eu vejo na Tato, a atividade física, que eu acho que é super, é barato no final das contas e previne, quer dizer, a gente precisa educar todo mundo que isso é importante, né? Prescrever um remédio de 40 mil, às vezes é mais fácil do que convencer o paciente a andar 1 hora, né? Então, Exatamente. Esse é o a nosso gente acaba desafio, não... né? É, Muito bem. Então, pessoal, esse aqui é um exemplo, né, de uma aula com propriedade, né? Alguém que vive isso, alguém que, ao longo de toda essa carreira, 23 anos, né, foi atrás de desenvolver, né, esse tratamento, foi pioneiro, né? O Dr. Marcelo foi pioneiro em publicação de atividade física como benefício,
e agora a gente só está vendo o mundo comprovando, né, com mais dados, com mais números, né, todo esse caminho. Então, essa é uma interação riquíssima, né, muito mais do que alguém vir aqui, dar informações de aulas ou de artigo, a gente tem toda uma experiência de vida, né, de como o Marcelo chegou a essa conclusão e uma dica, né, de como colocar isso em prática com os pacientes, né. Marcelo, eu queria te agradecer muito, né, pelo seu tempo, por compartilhar toda essa experiência, e eu queria te deixar livre aí para deixar as mensagens finais aí para os alunos, né, para eles levarem para casa. O que você deixa aí de mensagem final da nossa apresentação? Eu queria agradecer de novo o convite, dizer que foi um prazer, eu estou sempre disponível quando vocês quiserem. Eu queria deixar um convite para quem quiser passar comigo, ver pacientes e tentar entender também, super tem liberdade, pode falar com o Dr. Matheus, eu posso deixar meu telefone, meus contatos também, o Dr. Matheus pode liberar para ver esses pacientes, que eu acho que às vezes na prática é melhor, então quem quiser também vivenciar esse dia a dia do paciente oncológico, que é uma rotina que é diferente do que vocês estão acostumados, mas quem tiver interesse, o convite está feito. Dizer que estimulem seus pacientes a atividade física, o ganho é global. Eu acho que em cada área, se a gente for falar, tem um ganho. Então, vale também para vocês, né? A prevenção é importante. Então, tratar trauma ou lesão é legal, é interessante, mas prevenção acho que é o grande futuro dessa medicina que está vindo. Então, quem quiser conhecer a Tato, não sei se eu posso deixar aqui o Instagram, Opa, eu passo aí para o você passa os pessoal. contatos. Se você quiser, fala aí depois a gente passa para os grupos. Tá, é Tato Underline Saúde. Esse pode, meu TATO, e-mail, meu underline celular, saúde. todos os meus contatos, realmente quem quiser, estou super aberto, eu adoro conversar e contar as novidades, então tô por aí. Então tá joia. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui a transmissão. Por favor, quem não leu, leia os artigos, leia o manual, está muito bem escrito, né? E essa é mais uma evidência, né, da medicina esportiva mudando a sua prática clínica, com benefício para você e para os seus pacientes. Tchau, Marcelo, muito obrigado. Tchau, obrigado, Matheus.